Vestiu-se em São Jerônimo, cuja lenda lhe atribui poderes incomuns sobre o fogo, Xangô Abomi, orixá que podia manifestar-se em lugares diferentes ao mesmo tempo, ficou representado por Santo Antônio, em face do seu poder mediúnico de bilocação. São Sebastião passou a ser conhecido como Oxóssi, o curador, e Nossa Senhora é Iemanjá, a deusa das águas e senhora do mar. Finalmente, o grande orixá maior conhecido por Oxalá, rei dos mundos e senhor das dores, que no folclore africano verte o sangue para salvar o homem, encontrou perfeita analogia em Jesus, o grande sacrificado em favor da humanidade. Há, ainda, outros inúmeros santos paraninfos de falanges de Umbanda, conforme suas atuações e objetivos no mundo, constituindo as linhas de santos ou de pais brancos. Aliás, nas próprias linhas e falanges que operam em trabalhos heróicos excepcionais, no baixo astral, os negros identificaram outro tantos santos católicos com as qualidades semelhantes dos seus orixás de ordem mais inferior. Assim, consideraram São Lázaro o santo mais adequado para representar o orixá Mulu, o rei do cemitério, cujas falanges efetuam suas operações de magia com a terra magnetizada pelo tônus vital dos corpos desintegrados nos túmulos. Pergunta: os umbandistas alegam que a sua doutrina é baseada essencialmente na magia. Que dizeis? Ramatiz: isso é evidente, pois qual é a raça ou povo que não revelou tendência natural para a magia? A magia, portanto, não é uma entidade definida, mas uma ciência ou arte de empregar conscientemente os poderes invisíveis e obter resultados no campo da vida material. E como a eficiência e o êxito da magia dependem muitíssimo da vontade, do amor e principalmente da imaginação humana, cada raça ou povo ajusta o ritmo ou desenvolvimento mágico à sua idiosincrasia, seus costumes e conhecimentos, suas lendas e manifestações religiosas. A magia está adstrita à botânica, aos minerais e até aos animais, conjugados aos efeitos do magnetismo astrológico, a energia da água corrente dos rios e dos mares, a força vitalizante e higienizadora do sol, combinada ainda aos efeitos hipnóticos ou excitantes dos raios lunares. Tudo isso funde-se no cadinho das raças ou dos povos, cujos magos estudam séculos e séculos todas as manifestações da vida em torno do seu povo e do ambiente onde vivem. Eles procuram eliminar escórias, tolices e infantilidades no esquema dinâmico da magia, mas conservando a direção dos impulsos estimulantes das forças da natureza. Consequentemente, existe a magia egípcia, babilônica, assíria, hindu, grega, escandinava, germânica, latina, africana e ameríndia. E conforme a expansividade geográfica e amplitude da raça, ainda podem se incorporar novos elementos dinâmicos no processo mágico, frutos dos costumes e do clima que varia do mesmo povo. Assim, os elementos puros e iniciáticos que entram na magia de certa raça, tornam-se noções bastardas quando usados ou aplicados no processo mágico de outro povo, enfraquecendo o ritmo e semeando insucessos no objetivo programado. Sabe-se que o azeite ou o vinho são produtos agradáveis e proveitosos, mas se forem misturados perdem a sua qualidade intrínseca, tornando-se uma mistura desagradável. Assim é a magia, quando subordinada ao tema folclórico, costumes e conhecimentos do mesmo povo ou raça, dinamiza as energias da natureza e catalisa o magnetismo do mundo astral num processo coerente e útil. Mas não passa de inofensivo passatempo, ou prática supersticiosa, quando entremeado de símbolos, objetos, ervas, minerais ou elementos pertencentes a outra raça ou povo onde ela se forjou, como um processo catalisador das forças magnéticas da natureza. Como conciliar num mesmo processo harmônico de magia e mentalismo indomável do sacerdócio hindu, o magnetismo poderoso dos templos egípcios, a projeção etereofísica dos velhos magos da caldeia, a mobilização de energias selváticas no astral inferior dos negros africanos, o domínio do fogo dos peles vermelhas,
o poderio e o curandeirismo dos pajés brasileiros sobre os elementos da natureza. Sem dúvida, essa mistura divergente enfraquece o ritmo ascendente e a dinâmica da magia, pois a qualidade é prejudicada pela quantidade heterogênea. Pergunta: mas os umbandistas veteranos afirmam que praticam a magia africana iniciática, enquanto os neófitos é que enfraquecem tal processo pela confusão da mistura provocada pelos elementos de outras raças. Ramatiz: exceto alguns raros entendidos no assunto, grande parte dos umbandistas ainda pratica um amálgama da magia africana, ameríndia, católica, impregnadas por cerimônias e mantras do ocultismo oriental, constituindo um sincretismo religioso bem intencionado, mas impuro em sua expressão mágica. Nota de Ramatiz: pouco a pouco e sob a direção de estudiosos do assunto, a Umbanda também codificará a magia castiça e coerente decalcada nos costumes e temperamentos do povo brasileiro, cujos trabalhos produziram excelentes efeitos benfeitores no campo da cura na fenomenologia mediúnica. Aliás, muitos umbandistas ignoram que os altares dos próprios gongás devem ser feitos de cedro, de álamo ou de olmo, madeiras de ótima receptividade magnética, sem pintura e apenas lixado, para absorver o magnetismo enfermiço que se evula dos crentes nos momentos de contrição religiosa, como se fazia no Velho Egito. Fim da nota. Conforme dissemos, a grande diferença no rito mágico do povo Nagô, Banto, de Bengala, Cambim de Angola, embora todos sejam africanos. Os sacerdotes negros de cada um desses povos praticam a magia conforme o temperamento, clima e os costumes locais. A mistura, portanto, enfraquece o ritmo da catalisação magnética ou fluídica das emanações de certa natureza e debilita o clímax da magia. Ademais, no Brasil, a Umbanda ainda é doutrina manejada por muitas criaturas incipientes, que, após alguns breves contatos nos terreiros, logo se arvoram em chefes ou entendidos, pontificando à guisa de veteranos experimentados e mobilizando as mais exóticas e burlescas expressões à conta de processo sádio de magia. Estabelece-se verdadeira confusão de símbolos estranhos ou ridículos simulando pontos riscados, que além de não vibrarem na cortina do astral invisível por falta de éter físico suficiente, não condizem com a natureza das falanges convocadas, nem identificam o tipo de trabalho mediúnico tradicional da linha de Umbanda. Nota de Ramatiz: certas vezes, médiuns e chefes incipientes de terreiros convocam a linha de Ogum para um trabalho de justiça ou de Iemanjá para uma descarga fluídica no astral do mar, e riscam pontos de tal infantilidade, que ali se misturam símbolos, emblemas e exotismos incompreensíveis, além de fragmentos de convenções e chamadas de outras falanges como Xangô, Oxóssi ou até o Mulu, que nada tem a ver com os casos em foco. Há terreiros atulhados de tanta quinquilharia que mais parecem um bazar de Sírio. Há trabalhos exaustivos onde se convocam centenas de espíritos para resolver um caso individual, de menos importância, que nos fazem lembrar criaturas usando pé de cabra para abrir caixas de fósforos. Fim da nota. A maioria desses improvisados magos de última hora acredita que é bastante traçar algumas flechas entrecruzadas com estrelas de 5 pontas ou signos de Salomão, ou desenhar o Sol e a Lua entrelaçados de espirais e triângulos, para surtir um efeito impressivo nas falanges à distância e desencadear o ritmo de magia adequado. O rito mágico, que se entende o aproveitamento científico das forças ocultas da natureza para fins de operações no mundo material, além do perfeito conhecimento do seu autor, exige, também, vontade poderosa e perseverança incomum. Em verdade, coisas semelhantes também podem acontecer em algumas mesas espíritas, quando certos neófitos enfermiços, histéricos, esquizofrênicos ou neurovegetativos, ainda confundem o fenômeno mediúnico com as suas próprias manifestações mórbidas. Algumas criaturas inexperientes e até perturbadas, às vezes,
transformam-se em missionários dominados pela preocupação febril de salvar a humanidade, e assim pontificam na seara espírita como doutrinadores ou médiuns, expondo coisas ridículas à guisa de revelações de elevada sabedoria espiritual. Em face do intercâmbio mediúnico sob a égide kardecista ser predominantemente intuitivo, e, portanto, menos fenômeno e mais interferência mental, só os médiuns cultos, estudiosos, de elevado critério moral e ao mesmo tempo dóceis e humildes, correspondem satisfatoriamente aos objetivos elevados do Espiritismo. Pergunta: há fundamento na denominação de Espiritismo de Umbanda, como é preferido por certa parte de umbandistas? Ramatiz: Umbanda é mediunismo, mas não é espiritismo. Embora seja a doutrina que admite a lei da reencarnação e o processo de causa e efeito do karma, merecendo os mais sinceros louvores pelas curas dos enfermos e obsidiados vítimas da magia negra, a lei de Umbanda ainda não é uma doutrina codificada com princípios exclusivos e imodificáveis, tal como aconteceu com o Espiritismo. Também não é reforma, tal qual o protestantismo, e ainda não se consagrou como comunidade religiosa à semelhança do que já ocorreu com o catolicismo. O Espiritismo, como sistema ou doutrina dos espíritos, firme os seus postulados nas bases principais transmitidas do além, enquanto Umbanda, na atualidade, ainda sincretismo religioso, amálgama de concepções heterogêneas de crenças, folclores, superstições, ritos e costumes religiosos de diversas raças e povos. Sem dúvida, a Umbanda ainda está na fase de arroteamento do terreno e da semeadura, excluindo entre frutos sazonados e ervas imprestáveis. Mas é movimento religioso e mediúnico em progresso para louvável confraternização entre os povos. Por isso, em seus terreiros pontificam brancos, pretos, alemães, poloneses, italianos, sírios, espanhóis, portugueses e judeus, que não resistem ao fascínio e à afabilidade dos pretos velhos, ou à força e à sinceridade dos búlgares. Ali se extinguem, realmente, todas as noções de raças, distinções hierárquicas, níveis de sabedoria, emblemas acadêmicos ou posição social, para existirem somente os filhos do terreiro, clamando pela ajuda amorosa dos pretos velhos, pela proteção dos índios fartos de vitalidade e a solução de problemas pela habilidade e abnegação dos caboclos. Pergunta: alegam próceres umbandistas que, tratando-se de comunicação de espíritos nos terreiros de Umbanda, o termo espiritismo não deve ser exclusivo da codificação kardecista. Que dizeis? Ramatiz: essa alegação não se justifica porque os espíritos comunicam-se desde os tempos mais remotos e anteriormente ninguém se lembrou de tal termo para designar as práticas mediúnicas com o além. Ademais, as macumbas, candomblés e outros ritos mediúnicos africanos, que formam a base da atual Umbanda, já existiam antes de Allan Kardec codificar o espiritismo. A nosso ver, a denominação de espiritualismo de Umbanda se ajusta melhor ao gênero e objetivo dos trabalhos de terreiros, embora também propaguem os mesmos ensinamentos kármicos e reencarnacionistas. Pergunta: frequentemente se diz que os médiuns se desenvolvem mais rapidamente nos terreiros de Umbanda, do que junto à mesa kardecista, onde demoram longo tempo. Que dizeis? Ramatiz: sem dúvida, é bem grande a diferença entre o modo de se desenvolver o médium junto à mesa kardecista e a técnica de desenvolvimento do cavalo de Umbanda. Sob a égide do espiritismo, o médium de mesa deve preocupar-se fundamentalmente com a espécie de ideias dos seus comunicantes, no intercâmbio acentuadamente mental, mas o cavalo de terreiro cuida principalmente de reconhecer a identidade do espírito que incorpora. Diríamos que a prática mediúnica do espiritismo é semelhante a uma agência de informações, em que é bem mais importante o assunto do seu fichário do que mesmo as pessoas que o informam. A Umbanda, no entanto, preocupa-se mais com a graduação e identidade do informante,
Assim como no mundo físico é muito grande a diferença e a responsabilidade entre aquilo que diz o cabo e o que informa o general. Como o desenvolvimento mediúnico não consiste numa série de movimentos rítmicos, algo parecido à ginástica física muscular, o candidato a médium deve apurar os seus atributos angélicos, antes da preocupação de tornar-se um intermediário fenomênico dos espíritos desencarnados. Que vale um desenvolvimento mediúnico rápido, se o médium ainda não possui nada de útil e bom para ofertar ao próximo. A faculdade mediúnica não é banho miraculoso capaz de transformar instantaneamente o seu portador num sábio ou santo, só porque transmite comunicações do além. Tratando-se de uma hipersensibilização prematura e de prova, é o seu próprio agente o mais necessitado de recuperação espiritual, antes de cogitar do sucesso do fenômeno. Por isso, há médiuns que demoram junto das mesas kardecistas para desabrochar sua mediunidade, pois ainda lhes falta incorporar as virtudes do Evangelho de Cristo, bem antes de comunicar o pensamento dos falecidos. Não basta apenas plasmar o porte altivo do índio, a configuração senil do preto velho ou interpretar o modo caipira do caboclo, para se comprovar o sucesso da mediunidade. A nosso ver, tanto os kardecistas como os umbandistas perdem o seu precioso tempo junto de médiuns ou cavalos, cuja compostura moral é sumamente inferior à sua desenvoltura mediúnica. Que vale a taça vazia diante de quem agoniza de sede? Pergunta. Afirmam os umbandistas que, em face dos métodos de desenvolvimento adotados nos terreiros, os médiuns ou cavalos ali são inconscientes e livres do animismo tão peculiar das mesas espiritistas. Que dizeis? Ramatiz, a mediunidade inconsciente é raríssima, tanto nos terreiros como nas mesas espíritas. É certo que os espíritos primitivos ou sofredores são mais possessivos, porque seus fluidos demasiadamente vitalizados pelo éter físico da Terra atuam de modo coercitivo, e assim reduzem algo da consciência dos seus instrumentos. Isso acontece, geralmente, com as criaturas obsedadas, que perdem o domínio de seu corpo e ao voltarem de suas crises obsessivas pouco se lembram do que aconteceu. Aliás, o espírito, quanto mais sublime, tanto menor é a sua ação física sobre o médium, e sua comunicação é predominantemente inspirativa. O desenvolvimento mediúnico é mais demorado como fenômeno, junto às mesas kardecistas, porque, de acordo com os preceitos doutrinários do Espiritismo, os médiuns são advertidos para susterem qualquer manifestação excêntrica ou indisciplinada. Assim, as comunicações são quase telepáticas e as próprias agitações e cacoetes de alguns médiuns são levados à conta do animismo. Deste modo, as mensagens mediúnicas da maioria dos médiuns de mesa ficam bastante submissas à maior ou menor cultura e capacidade dos mesmos. A preocupação fundamental do médium kardecista é evitar exageros, esgares ou módulos pitorescos dos comunicantes, reduzindo muito a possibilidade fenomênica de os desencarnados manifestarem a sua personalidade ou focalizarem as suas características particulares. Não há dúvida de que os médiuns de elevado gabarito reproduzem gestos, tom de voz e inúmeras outras particularidades dos comunicantes, embora não façam parte de terreiros. No entanto, esse tipo de médiuns, se participasse dos labores mediúnicos de Umbanda, indubitavelmente, também seriam os melhores cavalos de terreiros. Pergunta: por que se dizem Umbanda cavalo e cambono, em vez de médium, como é tradicional no espiritismo? Ramatiz: embora ambos os vocábulos médium e cavalo definam a mesma coisa, ou seja, intermediário de espíritos desencarnados, eles divergem no sentido de sua aplicação ou função nos trabalhos de mesa e de terreiro. O médium operante sob a égide do espiritismo deve seguir atentamente as recomendações de Allan Kardec e manter o controle e a disciplina defensiva, sem abdicar de sua própria autoridade espiritual ou submeter-se docilmente às iniciativas dos desencarnados. O médium kardecista é mais um procurador ou representante dos espíritos,
mas sempre vigilante ante o perigo de fascinação ou obsessão por descuido, fanatismo ou conduta desregrada. Mas os espíritos que atuam em candomblés, macumbas ou atualmente em umbanda, chamam de cavalos os seus médiuns, porque exigem deles abdicação de personalidade, cultura, temperamento, linguagem correta, preocupação de oratória. O médium de terreiro, como o cavalo domesticado, deve ser dócil e submisso à vontade do seu dono, sem protesto e sem negaças. Embora seja culto ou excelente orador, fala revezado e limita-se à filosofia doméstica, miúdo e popular dos pretos velhos, malgrado o seu prestígio no mundo profano, seu curso acadêmico ou graduação superior, há de ser humilde, comunicativo e tolerante, capaz de atender seriamente às solicitações mais tolas ou criticáveis. O cambono, no entanto, não é médium ou cavalo, mas uma espécie de secretário dos pais de terreiro, cumprindo-lhe explicar aos filhos de umbanda os ritos, especificar as cerimônias e os despachos, traduzindo a linguagem truncada dos pretos velhos, brusca e ativa dos índios ou a caipirada dos caboclos. Há ditos, refrões e peculiaridades dos espíritos de umbanda, que só o cambono sabe explicar, pela sua maior familiaridade na doutrina. Pergunta: conforme mencionastes acima, os médiuns de mesa devem manter o controle espiritual e mental sem perder o domínio de sua individualidade, a fim de evitar a infiltração perigosa dos espíritos malfeitores. No entanto, nos terreiros dá-se exatamente o contrário, isto é, os cavalos obedecem cegamente às entidades que incorporarem e correspondem-lhes quanto à linguagem truncada, às configurações peculiares, aos cacuetes e costumes, além de fumarem, beberem cachaça, vinho ou cerveja. Porventura, conforme adverte Allan Kardec, tamanha imprudência não conduz à obsessão? Ramatiz: não podemos estender-nos às diversas minúcias que diferenciam os trabalhos de terreiros da mesa kardecista, nem aos motivos fundamentais que distinguem umbanda de espiritismo. As advertências sensatas e lógicas de Allan Kardec têm por fim tornar os médiuns prudentes e vigilantes contra a penetração dos espíritos zombeteiros ou malfeitores. A defesa do médium reside quase exclusivamente na sua conduta moral e elevação de pensamentos, porquanto seus guias de mesa, após cumprirem suas tarefas benfeitoras, devem atender outras obrigações inadiáveis. Mas a principal atividade dos terreiros de umbanda se exerce no submundo das energias degradantes e fonte primária da vida. Os cavalos lidam com toda sorte de tropeços, ciladas, mistificações, magia e demandas contra entidades sumamente poderosas e cruéis, que manipulam as forças ocultas com absoluto êxito. Em consequência, a proteção dos filhos de terreiros é constituída por verdadeiras tropas de choque sob o comando de chefes experientes e decididos, conhecedores profundos da manha e astúcia dos magos negros. Sua atuação é permanente na crosta terráquea e vigiam atentamente os cavalos contra as investidas diversas, certos de que ainda é muito precária a defesa guarnecida pela elevação de pensamentos ou de conduta moral superior, ainda tão rara entre os melhores homens. Nota: sabe-se que o médium arigó é protegido contra os assaltos das falanges malfeitoras, interessadas em ridicularizar e confundir os fenômenos de curas, que despertam a convicção imortal e a fé no espiritismo, graças à presença do famoso pai de santo africano, o feiticeiro papudo, cujo papo, realmente, desce-lhe ao peito, o qual comanda mais de 500 negros autênticos. Fim da nota. Em virtude de participarem de trabalhos mediúnicos que ferem profundamente os labores de espíritos das falanges negras, os cavalos de umbanda são permanentemente alvejados pelas confrarias ocultas malfeitoras. Não se trata apenas de confortar o espírito sofredor, comover o obsessor obstinado ou orientar o irmão confuso, mas o cavalo de umbanda é o elon, o ponto de apoio de firmeza dos pais de terreiros na sua luta pertinaz contra agrupamentos e falanges poderosas das trevas.
Em consequência, os chefes das linhas e falanges de Umbanda também assumem pesados deveres e severa responsabilidade de segurança e proteção dos seus pupilos. É um compromisso de serviço e fidelidade mútua, porém, de maior responsabilidade dos pais de terreiro. Daí, também, as grandes descargas fluídicas que se processam nos terreiros e os banhos de ervas recomendados aos cavalos, cambonos e cooperadores, a fim de expulsarem os maus fluidos convergidos depois dos trabalhos de desmanchos ou demanda entre tribos adversas. Mas a liberdade de manifestação mediúnica nos terreiros e a docilidade proposital do cavalo aos estímulos ocultos, permitem aos espíritos comunicantes atuarem mais fortemente nas regiões dos plexos nervosos, assumindo o domínio do corpo físico e plastificando suas principais características. Então, índios, pretos velhos, caboclos, vovozinhas e tiazinhas revelam-se nos terreiros com um linguajar deturpado, costumes, cacuetes, risadas, adágios e tradições, à semelhança de verdadeiras cópias carbonos de sua realidade no espaço. Os índios saúdam em grande estilo, tornam os médiums ativos e fortes, capazes de movimentos rápidos, quase felinos e até de saltos vigorosos. Os pretos velhos, as tiazinhas e vovozinhas são curvados, sentenciosos nos seus rifões morais, voz macia, alegres e afáveis, no linguajar característico dos velhos escravos do Brasil. Os caboclos ou caipiras revelam a finura própria do sertanejo brasileiro e são repentistas, afiados, espertos, sinceros e desconfiados, falando no modo original e arrevezado do interior. Por isso, os frequentadores de Umbanda identificam facilmente os pais de terreiro, logo de chegada, por um gesto ou toque peculiar na pronúncia de meia dúzia de palavras ou no próprio jeito de incorporar. Pergunta: essa caracterização mais fiel dos comunicantes também não poderia ocorrer junto às mesas espíritas? Ramatiz: são raríssimos os médiuns de transfiguração, capazes de manifestar, com espontaneidade, a configuração exata dos desencarnados. E como quase a totalidade dos médiuns em atividade são conscientes ou semiconscientes, qualquer coação ou advertência de contenção no exercício da mediunidade reduz-lhes a passividade mediúnica e desperta a condição anímica. Ademais, a disciplina mediúnica junto às mesas kardecistas segue outra orientação, em que é mais importante o conteúdo e a natureza moral das mensagens dos desencarnados, do que mesmo seu tipo ou personalidade. É da tradição espírita kardecista que os espíritos manifestam-se pelo pensamento, cabendo aos médiuns transmitir as ideias com o seu próprio vocabulário e não as configurações dos comunicantes. Em face do habitual cerceamento mediúnico junto às mesas kardecistas, os desencarnados têm que se limitar ao intercâmbio mais mental e menos fenomênico, isto é, mais ideias e menos personalidade. Quando o médium é culto, eloquente e prolixo, os espíritos comunicantes também são desembaraçados e intelectivos. No entanto, quando inculto ou lacônico, ele então reduz ou desfigura a individualidade do comunicante. Às vezes, ocorre o paradoxo de espíritos primários comunicarem-se junto às mesas kardecistas em linguagem escorreita, bom rendilhado verbal e alto nível de ideias, porque dispõem de um médium primoroso e culto, enquanto escritores, oradores e cientistas consagrados pela história do mundo transmitem mensagens empobrecidas e de baixo nível intelectivo através de médiums broncos. Os bons médiums ampliam, sinonimizam elegantemente e até clareiam o pensamento obscuro dos comunicantes iletrados, enquanto os medíocres ensombram e contradizem os nomes famosos com que identificam as suas mensagens. É certo que também existem médiuns psicógrafos excelentes operando na seara espírita, os quais revelam através da escrita mediúnica as características fundamentais dos comunicantes, sem necessitar da técnica tradicional do desenvolvimento nos terreiros. Nota do médium: a meu ver, incluo nessa citação de médiuns excepcionais,
que revelam o estilo e até a índole dos comunicantes, embora não sendo de terreiros, medianeiros como Chico Xavier, Fernando de Lacerda, Valhoen, Vera Ivanovna Krisanovskaya, Ivônia Pereira, Valdo Vieira, Zilda Gama e Dolores Bacelar. Fim da nota. Aliás, no futuro, como já ocorre em planetas mais adiantados, os espíritos desencarnados poderão revelar suas características particulares com pleno êxito, graças aos próprios eventos científicos de pesquisas e domínio no campo da mediunidade. Pergunta: os kardecistas estão certos em cercear a plenitude da comunicação mediúnica dos desencarnados? Ramatiz: o espiritismo, como a Umbanda, apesar do seu labor mediúnico diferente, ambos cumprem determinações do alto e tendem para o mesmo objetivo em comum. Enquanto a Umbanda aperfeiçoa a prática mediúnica no campo do fenômeno e favorece a reprodução plástica mais fiel dos espíritos através da passividade e versatilidade dos cavalos de Umbanda, o espiritismo doutrina os homens para sua libertação definitiva das formas do mundo transitório da carne. Malgrado a aparência de ambos se contradizer, a Umbanda ajusta o vaso e o espiritismo asseia o líquido. A Umbanda aprimora a lâmpada e o espiritismo apura a chama. Pergunta: os kardecistas criticam o linguajar dos pretos, índios e caboclos nos terreiros, alegando que o espírito depois de desencarnado é pensamento, pode dispensar o mecanismo da linguagem humana e não precisa falar errado. Ramatiz: na época da codificação espírita, o conceito generalizado dos seus adeptos era de que a morte do corpo carnal compacto deixava o espírito desencarnado tão somente atuando no campo mental. Em consequência, após a desencarnação, todos os fenômenos próprios do mundo físico não passariam de ilusões que podiam ser eliminadas nas doutrinações de espíritos sofredores. Deste modo, a maior preocupação dos doutrinadores resumia-se em eliminar da mente dos comunicantes as miragens obstrutivas ou reminiscências da vida material. No entanto, com o advento de obras mediúnicas psicografadas na atualidade por bons médiuns, comprovou-se que o perispírito não é apenas um corpo tão simples como se supunha nas primeiras revelações espíritas. Mas trata-se de um equipo complexo sobrevivente, que além de sua capacidade mental também se constitui do veículo astral, conhecido desde os Vedas como o corpo dos desejos e transmissor dos sentimentos e outros fenômenos do espírito imortal. Em consequência, o simples desvestimento do corpo carnal não extingue vícios, desejos e velhos hábitos estratificados no mundo físico, assim como os fenômenos post-mortem de sofrimento, lesões, fadiga, fome e sede não são frutos do pensamento indisciplinado, mas cruciante realidade atuando com mais intensidade no espírito desencarnado. Nota: relato do espírito de André Luiz na obra Nosso Lar, capítulo 2, de Chico Xavier. Após a sua desencarnação, torturava-me a fome, a sede me escaldava. Comezinhos fenômenos da experiência material patenteavam-se-me aos olhos. Crescera-me a barba, a roupa começava a romper-se com os esforços da resistência, na região desconhecida. De quando em vez, deparavam-se verduras que me pareciam agrestes, em torno de humildes filetes de água o que me atirava sequioso. Devorava as folhas desconhecidas, colava os lábios à nascente turva, enquanto me permitiam as forças irresistíveis, a impelirem-me para frente. Fim da nota. A morte apenas transfere o espírito para outra moradia, sem violentar o campo de ideias e emoções cultuadas no mundo material. O homem culto volta a comunicar-se com a terra, expondo seu vasto cabedal de conhecimentos e experiências incomuns, em linguagem castiça e correta. O ignorante e o primário comunicam-se num linguajar deturpado ou regional. O problema da manifestação mediúnica mais autêntica ou menos autêntica depende principalmente da versatilidade ou submissão do médium às características do comunicante. Daí o fato de os índios, caboclos e pretos velhos manifestarem-se nos terreiros com as suas peculiaridades vividas no mundo físico,
por encontrarem ali o campo mediúnico adequado aos seus tipos. Manifestam-se sem qualquer constrangimento, de conformidade com a sua estatura espiritual e o mecanismo de linguagem que lhes foi habitual no mundo físico, despreocupados de qualquer advertência severa de que não devem falar errado. Que vale ao preto velho dispor de um médium letrado e antiloquente, mas que lhe desfigura a individualidade ou o tipo peculiar de ancião exaurido na escravidão, pelo artificialismo de uma oratória brilhante e vocabulário fidalgo. Não seria absurdo exigir que a criança devesse usar de puro vernáculo e elevada conceituação moral, só porque se encontra entre adultos? Pergunta: por que Allan Kardec então explica que os espíritos comunicam-se exclusivamente pelo pensamento e não precisam falar errado, enquanto os pretos e bugres continuam comunicando-se com o seu linguajar excêntrico e algaravia tradicional nos terreiros? Ramatiz: quando Allan Kardec codificou o espiritismo, na França, ele o fez em função dos problemas inerentes ao astral europeu, mas não se defrontou com uma questão tão complexa como a desencarnação prematura em massa de espíritos de bugres e pretos escravos, que se situaram no Brasil. Desconhecia-lhes a carga de crendices, mitos, superstições e infantilidades, assim como o fato de que teriam de falar deturpado, caso pudessem dispor de médiuns espontâneos e sem barreiras mediúnicas, como é tão peculiar entre os cavalos de Umbanda. Mas de trás da linguagem truncada de muitos pais de terreiro, um umbandista estudioso também pode descobrir muito espírito iniciado, que num sacrifício heróico enfrenta o astral primário da Terra para auxiliar a libertação espiritual do homem terreno. Pergunta: os espíritas asseguram que o entendimento nas esferas espirituais é feito através de telepatia. Ramatiz: os espíritos que manejam a telepatia no mundo espiritual é porque já exercitaram-se bastante no gênero, quando ainda viviam na carne. Como não há privilégios nem milagres, cada um recebe segundo suas obras. Afora disso, o intercâmbio nas colônias espirituais se processa através da palavra falada. Pergunta: quereis dizer que no espaço também existe a barreira da linguagem? Ramatiz: sem dúvida. Nas colônias espirituais situadas em torno da crosta terráquea, os seus componentes falam o idioma das raças ali congregadas, tal como no mundo físico. Quando visitamos agrupamentos espirituais de outros povos, também servimos-nos de intérpretes, salvo quando se trata de entidades já desvencilhadas das formas materiais e dos nacionalismos do mundo, em que a telepatia pura é a sua habitual linguagem. Por isso, o alto intensifica incessantemente a propagação do Esperanto entre os terrícolas, uma vez que já é idioma de grande influência na área espiritual adjacente à Terra. Pergunta: por que há maior frequência de pessoas nos terreiros de Umbanda, do que nos centros kardecistas? Ramatiz: aliás, nos próprios centros kardecistas a frequência de pessoas aumenta nos dias de receituário, passes mediúnicos, e diminui nas noites de palestras doutrinárias ou interpretações do Evangelho. Isso é óbvio e bastante humano, pois os terrícolas ainda são espíritos primários, cujo estômago predomina sobre o cérebro e o corpo carnal sobre o espírito. Nas sessões de passes e receitas, eles procuram recursos para resolver a sua saúde e talvez solução para a sua vida terrena. E assim descuram de suas próprias necessidades espirituais, atrofiando o discernimento e as iniciativas próprias. Como a Umbanda efetua um trabalho terra a terra e de auxílio mais direto aos filhos do terreiro, então é maior a frequência pela maior probabilidade de favorecimentos da vida material. Mas não se pode censurar o seu trabalho mediúnico por causa de tais concessões, pois, atraindo os homens através de suas próprias vicissitudes humanas, também lhes ensina a lei do karma e a equanimidade da reencarnação. Embora atuando de maneira mais física do que o espiritismo, a Umbanda tende para o mesmo objetivo de libertação espiritual do homem, sabendo que a maioria das criaturas ainda necessita do fenômeno mediúnico e de acontecimentos incomuns em sua vida,
para crer na sua própria imortalidade. Mesmo Allan Kardec só despertou a sua curiosidade para com as coisas do além, após verificar os estranhos fenômenos das mesas dançantes. Embora louvando-se a filosofia sadia e sensata do espiritismo codificado para o esclarecimento da vida do homem, ainda hoje argumenta-se em seu favor os fenômenos físicos ocorridos com as irmãs Fox e Desville, quando o espírito batedor de Charles Rosna, através de raptos ou pancadas, narrou o seu assassinato, mais tarde comprovado com o encontro do corpo. Em consequência, a Umbanda, com sua fenomenologia mais ostensiva e algumas vezes surpreendendo aos mais abalizados sábios pelo domínio em comum da matéria, atende às criaturas mais céticas, mas também dignas do convite que o Senhor faz a todos os filhos. Realmente, alguns filhos de terreiro habituam-se ao comodismo de pedir indiscriminadamente para os pais resolverem os seus problemas fúteis da vida material. No entanto, assim como acontece entre os espíritas kardecistas, uma boa parte livra-se dessa mendicância espiritual e desenvolve o autodiscernimento acerca do seu próprio destino. Pergunta: supomos que os centros espíritas não oferecem as mesmas condições socorristas que são peculiares na Umbanda, não é assim? Ramatiz: não é conveniente confundir ambos os gêneros de trabalho e função do espiritismo e do Umbanda. O espiritismo abrange o conjunto de criaturas que já se mostram em condições de ativar o seu progresso espiritual independentemente das formas do mundo. A Umbanda, no entanto, é mensagem endereçada aos homens que ainda requerem o ponto de apoio do rito, das imagens, dos símbolos e do fenômeno mediúnico, para focalizar a sua emotividade religiosa. Mas não importa se o indivíduo é espiritista ou umbandista, porém, interessa a sua conduta e o seu procedimento junto à humanidade. Ninguém vale pela sua crença, mas sim, pelas suas obras. O certo é que o gênero de trabalho mediúnico de Umbanda elimina o constrangimento dos filhos em pedir as coisas mais absurdas, pois os próprios pretos velhos são bisbilhoteiros e põem menos à vontade. No entanto, entre pedir e ser correspondido é bem grande a diferença, pois os pais de terreiros, quando instrutores de nível espiritual superior, jamais concedem aquilo que pode perturbar o adestramento dos seus pupilos na matéria. Os frequentadores dos centros espíritas estão advertidos de que não devem efetuar pedidos aos guias, que se refiram a coisas materiais, por isso, receiam expor os seus problemas e vicissitudes comuns, limitando-se à solicitação de passes e receitas para a saúde do corpo físico. Naturalmente, ignoram que mesmo a assistência dos espíritos, quanto à saúde corporal, não deixa de ser problema de ordem material. Os terreiros atraem mais frequentadores porque os pais de terreiro nada recusam nem censuram, mas ouvem atentamente os filhos em suas queixas tolas e até nos pedidos mais desavergonhados. Prometem curar os parentes enfermos, disciplinar o caçula rebelde, corrigir a moça doidivana, pôr na linha o esposo volúvel, afastar o feitiço incômodo ou ajudar na recuperação do patrimônio material. Arranjam o bugre ou o caboclo vigoroso para proteger o novo filho do terreiro, fazem a descarga dos maus fluidos sob as falanges adestradas, receitam os banhos de ervas de limpeza e revitalização do perispírito, orientam sobre o novo rumo de vida e prescrevem obrigações de exercício de virtudes no lar. Os consulentes animam-se com a promessa do novo rumo benfeitor de sua vida, tomam banhos de descarga para desintegrar a crosta de fluidos ruins. A maioria sente-se em segurança com os patuás ou talismãs presenteados pelos pretos velhos, guarnecem seu jardim com espadas de São Jorge que propiciam boa defesa, ou plantam a guiné-pipil, transformador vegetal que se supõe capaz de sublimar as emanações nocivas. O chefe do lar, para surpresa da família, às vezes, é o primeiro a ter a iniciativa de defumar o ambiente doméstico, a esposa e os filhos, iniciando-se uma nova camaradagem entre os seus componentes e a elevação do clima de pensamento sob a louvável sugestão dos pontos mentalizados e a recomendação dos pais de terreiro.
Encorajado pelos pais de terreiro, o filho então guarda a esperança de melhorar, resguarda-se cada vez mais na produção de pensamentos contraditórios, habitua-se a ocupar-se algumas horas por semana em compromissos de treinamento espiritual, frequenta assiduamente o terreiro recebendo novas recomendações e advertências, esperança e esclarecimentos sobre a responsabilidade humana. Assim, ele mesmo dinamiza energias debilitadas, fortifica a sua vontade, corrige as explosões de cólera, quebra o seu orgulho e vaidade, atento às obrigações humildes, e, sem dúvida, termina por sintonizar-se ao nível das correntes superiores, buscando as forças para superar os reveses e as tragédias tão comuns a todos os homens. Após ganhar no além amigos poderosos e as promessas dos pais de terreiro, que também se comoveram com sua desdita, prometendo-lhe soluções benfeitoras, fortifica-se realmente, estabelecendo condições favoráveis para ajuda espiritual. Ademais, à medida que o filho passa a conhecer a justiça da lei do karma e a lógica da reencarnação, também reduz suas queixas e aos poucos se conforma com os percalços da vida, aceitando os efeitos daninhos de suas próprias imprudências pretéritas. Acontece, também, que os pobres, não conseguindo os recursos financeiros para curar o corpo enfermo, em face dos trustes que dominam a medicação de urgência e as taxas elevadas da medicina oficial, procuram os centros espíritas, afluindo nos dias de receituário e ajuda, onde chegam a receber o próprio medicamento sem qualquer despesa. Se não fossem os terreiros de Umbanda e a peculiar atividade caritativa dos kardecistas, sem dúvida, seria bem maior a estatística de óbitos entre os pobres brasileiros. Pergunta: mas não é censurável que os frequentadores de Umbanda visem principalmente a solução dos seus interesses materiais? Ramatiz: sem dúvida, não compete aos guias ou mentores de quaisquer espécies de trabalhos mediúnicos a função prosaica de pitonisas encarregadas de solucionar as complicações materiais dos seus pupilos. Isso deve ser da alçada e da iniciativa dos próprios encarnados, a fim de não atrofiarem o seu discernimento espiritual tão necessário no aprendizado educativo no mundo físico. Mas os pais de terreiro também são espíritos sábios, amorosos e tolerantes, que jamais desiludem ou censuram os filhos, e perdoam-lhes as solicitações até censuráveis. Através do amor, da compreensão e subordinação ao conceito de faz aos outros o que queres que te façam, eles ouvem afetuosamente os problemas aflitivos dos encarnados e respondem, sem lhes deformar o verdadeiro sentido da vida humana. Então consolam os aflitos, reanimam os fracos e auxiliam até onde lhes permite o bom senso espiritual. Os pretos velhos também contam suas dores passadas e glorificam o sacrifício de Jesus por amor aos homens, valorizando o sofrimento humano como fundamento da felicidade. Aliás, ainda são os escravos humildes que na terra afeiçoaram-se tão ternamente ao Senhor e à Sinhá, criando-lhes os filhos sob o mais terno amor. Os equívocos censuráveis de Umbanda não são próprios dos pretos velhos, índios ou caboclos, mas decorrem da culpa dos frequentadores, que ainda pretendem escravizar essas almas simples e humildes como procuradores gratuitos dos seus interesses censuráveis no mundo espiritual. Pergunta: conforme explica o Espiritismo, a Terra é uma escola de educação espiritual que adestra as virtudes da alma através das dificuldades e iniciativas humanas. Por isso, censura-se a Umbanda, que resolve as coisas materiais dos seus filhos, mas atrofia as energias do espírito. Que dizeis? Ramatiz: tudo depende do ponto de vista como encarás tal assunto, pois se os fins são os mesmos, não se deve censurar a diferença de meios empregados no ajutório de Umbanda ou do kardecismo. Exemplifiquemos: certa esposa desesperada roga encarecidamente ao preto velho de Umbanda para ajudar o seu marido desempregado a conseguir um emprego para sustentar o lar. Sem dúvida, isso é censurável sob o conceito kardecista,
pois trata-se de um pedido de ajuda material, cabendo ao homem desempregado a iniciativa de procurar o emprego desejado sem recorrer aos espíritos desencarnados. No entanto, junto à mesa kardecista, onde se proíbe ou se censura as rogativas de ajuda material, outra esposa angustiada também solicita ao guia espiritual do espírito uma receita para curar o seu esposo enfermo, cuja ausência do serviço, há alguns meses, está causando graves dificuldades financeiras no lar. Indubitavelmente, tanto o pedido de emprego feito diretamente ao preto velho de Umbanda como a receita ao guia do centro kardecista só tem um objetivo: ajudar ambos os desempregados a voltarem ao emprego. A diferença é que o preto velho indica o emprego diretamente para o primeiro consulente, enquanto o guia espírita prescreve o remédio que devolva a saúde ao segundo e lhe proporciona o ensejo indireto de também voltar ao serviço. Mas, na verdade, em ambos os casos, os pedidos são de ajuda material. Pergunta: mas é lícito que os frequentadores de Umbanda solicitem aos pais de terreiro para afastarem noivos ou noivas dos filhos, porque são empobrecidos, demitirem chefes antipáticos nas repartições públicas, fornecerem dados sobre tesouros enterrados, preterirem direitos alheios ou auxiliarem em negociatas censuráveis? Ramatiz: bem, isso não é Umbanda, mas Quimbanda. Não é trabalho para espíritos umbandistas, mas serviço censurável para os quimbandeiros. Pergunta: qual é a diferença entre a prática de Umbanda e da Quimbanda? Ramatiz: o mesmo de kardecismo e baixo espiritismo. A doutrina de Umbanda, apesar do seu ritualismo e processo de ação direta na fenomenologia do mundo material, define-se por um trabalho a serviço do bem. Mas a negociata inescrupulosa de despachos nas encruzilhadas, cobrança mercenária para melhorar negócios, os trabalhos para juntar ou separar casais, afastar patrões desagradáveis, obter promoções prematuras, derrotar competidores ou eleger candidatos políticos, tudo isso é considerado quimbandismo, porque opera em detrimento do próximo. Conforme já explicamos, Quimbanda ou Quimbanda era o nome do grande sacerdote dos negros bantus, espécie de médico, oráculo, conselheiro, juiz e experimentado feiticeiro, cujo poder sobrepujava o do próprio rei da tribo. Mas, à medida que as crendices e rituais bárbaros africanos foram se mesclando de outros ritos e práticas estranhas, no Brasil, sob a influência católica e ameríndia, também adquiriram um sentido deliberadamente benfeitor. Então os seus cultores acharam necessário diferenciar o novo sincretismo religioso, libertando-o da matriz onde se gerou, e então surgiu a Umbanda, como denominador da magia branca, a serviço do bem. À medida que os trabalhos de Umbanda se definiam num curso benéfico, o cognome Quimbanda, do velho sacerdote bantu, passou a ter um sentido pejorativo indicando a prática da magia negra. Daí, a tradição que se firma, dia a dia, de que todo labor benfeitor é umbandismo e todo trabalho de magia maléfica é quimbandismo. Em ambos os casos, tenta-se definir os extremos do bem e do mal no serviço e contato com o mundo oculto através de processos mágicos. O umbandista é o médium, o cavalo, o mago, o filho de terreiro, que só deve praticar o bem, e o quimbandeiro é o médium, o cavalo, o mago ou filho do terreiro que só pratica o mal. O primeiro é um intérprete da linhagem angélica, o segundo é um marginal, o feiticeiro ou discípulo da linhagem diabólica. Obviamente, o verdadeiro umbandista só aceita serviços em benefício do próximo, enquanto o quimbandeiro mobiliza poderes mediúnicos e energias ocultas para oferir vantagens pessoais, embora prejudique o próximo. É o marginal de Umbanda, tal qual o médium inescrupuloso e exilado da seara espírita. Ambos não merecem crédito, confiança ou assistência de boa qualidade, pois invertem o sentido benfeitor das iniciativas do mundo espiritual. E após desencarnarem pagarão bem caro essa traição no mundo carnal. Pergunta:
Mas aprovais a mistura de interesses materiais e espirituais tão comuns nos terreiros de Umbanda. Ramatiz, não aprovamos quem abdica do seu discernimento e treino espiritual para resolver comodamente todos os seus problemas de ordem material, pois a Terra é valiosa escola de educação espiritual. Há que manter o senso combativo diante das vicissitudes, a persistência nos objetivos superiores, a fé nas instituições religiosas e espiritualistas do mundo, a fim de não se estiolar o senso de iniciativa individual. Nem os umbandistas esclarecidos aprovam os pedidos nos terreiros que visam soluções de negócios, preterições nas repartições públicas, bons casamentos, promoções prematuras, bons empregos, afastamento de patrões ranzinzas, busca de tesouros enterrados ou vitórias políticas. Isso enfraquece o homem no seu senso diretivo espiritual e amolece-lhe as fibras diante das experiências futuras que treinam o domínio angélico sobre a carne. No entanto, jamais podemos julgar os atos do próximo, porque em sua situação desesperadora ou desânimo rasante talvez nós agíssemos como eles. Há tragédias, acontecimentos imprevistos e tão terríveis na vida do ser humano, que a cultura, a crença religiosa, a força moral e espiritual não conseguem impedir de cairmos no erro. Homens honestíssimos têm roubado para alimentar a prole, e mulheres dignas têm se prostituído por amor aos seus filhos. Há momentos em que o homem agarra-se a qualquer pedaço de tábua que o ajude a manter-se à tona, embora isso lhe custe a edificação proveitosa de uma existência, pois a fraqueza e a imperfeição são próprias dos terrícolas, pobres alunos que ainda mal soletram o ABC do espírito, em sua vida, na face da crosta terráquea. E neste sentido há provérbios populares de profunda significação, advertindo-nos sobre o julgamento precipitado contra o próximo, como este: nunca diga, desta água não beberei, ou, ainda, o rotorri do maltrapilho. Tanto os kardecistas como os umbandistas são seres humanos portadores dos mesmos defeitos e virtudes. A única diferença é que nos terreiros os frequentadores ficam à vontade, pedem sem constrangimento, e nos centros espíritas são proibidas as solicitações de ordem material. Mas, tanto os umbandistas exploram os pais de terreiro até onde eles suportam, como os kardecistas exploram os guias no receituário, nos passes fluídicos para a saúde corporal e no afastamento de encostos. Assim como certos umbandistas vão aos extremos das solicitações mais fúteis e censuráveis, os centros espíritas ficam lotados nos dias de receituário, de operações fluídicas, irradiações ou curas à distância. Os pedintes espíritas também desperdiçam longo tempo dos seus bons amigos espirituais e poucos fazem jus ao auxílio que pedem. E não se conformam quando o guia apenas prescreve um bilhete fraterno: meu irmão, tenha fé e ânimo nos seus amigos espirituais. Estamos lhes socorrendo. Nota do médium: quando atendíamos afanosamente o receituário homeopático do Centro Espírita BV, de Curitiba, os espíritos receitistas sugeriram a numeração de todas as receitas, e sob suas instruções combinamos, com o farmacêutico da única farmácia homeopática da cidade, fazer uma tabela numerada em série, baixando toda a receita que fosse aviada. No fim de 2 meses tínhamos psicografado 726 receitas, mas ao conferirmos na farmácia onde elas teriam de ser aviadas, verificamos que os pedintes só haviam providenciado os medicamentos para 148 receitas. Certo confrade pedira 6 receitas, no mesmo prazo, sem aviar uma só. Fim da nota. Poucos aceitam o convite à oração sob a égide do Evangelho de Jesus. Desejam e buscam soluções fáceis e miraculosas para os seus incômodos físicos. Pergunta, em consequência: na Umbanda, os filhos de terreiro podem fazer quaisquer solicitações? Ramatiz, malgrado a complacência dos pretos velhos, lealdade dos bugres ou simplicidade fraterna dos caboclos, na mesma proporção de facilidades com que os pais de terreiro concedem bens e soluções aos filhos,
Eles também ministram os corretivos indispensáveis ou ceroladas quando os filhos saem da linha dos compromissos assumidos. Nota: cerolada, termo pitoresco usadas pelos pretos velhos, quando precisam dar um corretivo aos filhos indisciplinados ou negligentes. Algumas vezes, os filhos são auxiliados para realizar alguma obra caritativa ou benfeitora, que lhes proporcione melhor crédito na contabilidade espiritual. Mas assim que se desviam, os pais de terreiros não têm complacência, fazem tudo voltar à forma primitiva e o filho faltoso perde excelente oportunidade.